E aí, tudo bem? Não é nenhum segredo que escolher a madeira certa para fazer a sua prancha faz toda a diferença na performance e nas ondas, e até mesmo na estética, sem contar com os inúmeros benefícios ao usar a madeira para fazer pranchas, sendo esta um recurso renovável e sustentável. Antes de tudo, utilizamos dois tipos de madeira para fazer as pranchas ocas, uma para o esqueleto e outra para o resto da prancha. A do esqueleto é um compensado. O importante é que seja o compensado mais leve possível, que seja de boa qualidade e baixa densidade, o mais leve possível. Então, a espessura da placa do compensado para fazer o esqueleto deve variar de 5 a 6 milímetros, porque menor que 5 milímetros perde superfície de contato e maior que 6 milímetros acrescenta muito peso na prancha. Então, o ideal é que fique entre 5 e 6. Então, para o esqueleto é isso. Agora, a principal madeira é a que vamos utilizar no resto da prancha. Tem que ser madeira de baixa densidade, o mais leve possível. A paulownia é a mais indicada, mas você também pode utilizar balsa, cedar, cryptomeria, entre outras coníferas de baixa densidade. Temos algumas madeiras nativas aqui do Brasil também, como por exemplo marupá, freijó, cedro, garapuvu, entre outras. Há uma infinidade de madeiras de baixa densidade que podem ser utilizadas, mas a paulownia é a mais indicada. O bom da paulownia é que pode ser encontrada em diversas partes do mundo. Ela é originária da Ásia, mas é cultivada em vários países. No nosso blog tem uma matéria que explica tudo sobre a paulownia, a árvore do surf. Então, e agora, quais são os tamanhos que utilizamos para fazer pranchas de surf? As pranchas ocas de madeira têm uma grande vantagem, elas utilizam pouca madeira, porque a maior parte da prancha é composta simplesmente por ar. Para você ter uma ideia, com meio metro cúbico de madeira é possível fazer 20 pranchas ocas. Para fazer as pranchas utilizamos 3 tamanhos de madeira, ou seja, 3 formatos. Primeiro, placas de 4 a 5 milímetros para fazer o deck e bottom da prancha. Segundo, utilizamos tiras de 10 por 10 milímetros para construir a borda. E terceiro, pequenas peças de madeira maciça em algumas partes internas. Então, e qual é o processo para deixar as tábuas de 1 polegada, por exemplo, de espessura nas medidas corretas para utilizar na prancha? Por exemplo, se você não tem as ferramentas necessárias, pode levar para uma madeireira para fazer o serviço, pois são máquinas simples que podem ser encontradas em qualquer madeireira, marcenaria ou serraria. Eu faço isso, levo para uma madeireira porque eu não tenho as máquinas para fazer o desdobramento. O processo consiste em primeiramente dividir as tábuas de 1 polegada de espessura. Este processo é conhecido como desdobramento ou resaw em inglês. Para isso, pode ser utilizada uma serra fita ou uma serra circular. Então, para obter as placas de 4 milímetros, desdobramos a placa de 1 polegada em 3 partes. Para obter as tiras de borda, dividimos a tábua de 1 polegada ao meio. O próximo passo é então acertar a espessura. A ferramenta utilizada para isso é a plaina de bancada ou plaina de desengrosso, onde rebaixamos a espessura das peças das placas para 4 milímetros ou 5 milímetros e as tábuas para fazer as tiras de borda para 10 milímetros. Depois desta etapa, já temos as tábuas para a placa do bottom e do deck. Falta somente cortar as tiras de 10 milímetros para obter as tiras de borda. Para isso, utilizamos a serra circular fazendo cortes de 10 milímetros nas tábuas de 10 milímetros de espessura, formando assim tiras de seção quadrada de 10 por 10 milímetros. Às vezes, algumas madeireiras têm serras circulares duplas, onde em uma passada já saem 2. Então, nessa lista já temos todas as madeiras necessárias para fazer as pranchas de surf de madeira mais modernas e sustentáveis. Você pode utilizar também algumas madeiras para fazer longarinas, mas com muito cuidado para não comprometer o peso da prancha. Aqui, por exemplo, tem 2 longarinas, mas tem que ser na medida certa, senão isso acrescenta muito peso na prancha.
Lembra que fazer uma prancha de madeira não é só trabalho manual, é também sobre conectar-se com a natureza e promover a sustentabilidade. Valeu, boas ondas!